Título Esperanças e Consolações, em que nós faremos algumas reflexões em torno das questões que todos nós aqui em trânsito por este mundo passamos por inúmeras dificuldades, por dores, por dissabores e que nos testam a paciência, nos testam a calma, nos testam a tranquilidade.
Mas sem esses testes, sem essas provas, nós não conseguiríamos avançar. Então, Allan Kardec, junto com os espíritos amigos, produziram esse belíssimo capítulo. Ora, como nós vamos conseguir alento diante, por exemplo, da morte de um filho, de um ente querido que se vai de maneira repentina? Ou diante da dificuldade financeira que nos abala, que nos pega de surpresa, ou então, como no caso dessa pandemia, da nossa rotina que foi sequestrada, das nossas atividades que tanto gostamos, mas que tivemos de maneira abrupta deixar de realizar. Então, esse capítulo das esperanças e consolações, ele nos mostra exatamente o planeta em que nós vivemos, as situações que nós passamos aqui na Terra e como nós podemos nos consolar, como nós podemos aproveitar da melhor maneira possível as experiências aqui na Terra. Allan Kardec, assim como tantos outros filósofos, ele não deixou passar em branco a questão que envolve a felicidade, que sempre foi tema para todos nós. Todo mundo cogita sobre a felicidade. E já que nós falamos de um mundo de expiação e provas, será que existe, né? Allan Kardec pensou nisso, será que existe uma felicidade tipo receita de bolo que poderíamos ofertar a todas aquelas pessoas que estão aqui nesse planeta? Qual seria então essa receita de bolo que nós chamamos de felicidade e que pode servir para todo mundo? Allan Kardec se preocupou com isso e colocou essa questão aos espíritos amigos. Ele colocou da seguinte maneira: qual é então essa felicidade? O que poderia acontecer? Como o homem pode encontrar essa felicidade? E aí os espíritos dão uma resposta a Allan Kardec extremamente interessante. Eles desdobram em 2 pontos. Eles falam dessa felicidade relativa, porque no mundo de provas e expiações a felicidade é relativa. Eles desdobram diante do aspecto material e diante do aspecto moral. Ou seja, nós, espíritos encarnados neste mundo, naturalmente, que temos que pensar nessa felicidade do aspecto material. E eles dizem o seguinte para Allan Kardec: qual seria o consolo, aquilo que pode nos deixar com o coração um pouco mais aquecido diante da realidade? E eles respondem: do aspecto moral é a posse do necessário. A posse do necessário, então, ela traz essa felicidade relativa que o homem pode aspirar num mundo como a Terra. É impossível nós sermos felizes quando os nossos filhos estão chorando por falta de comida, por falta de alimentação. É impossível ser feliz sem ter o necessário para uma existência digna do ponto de vista material. Os espíritos falaram isso para Kardec. E entra um outro ponto, que é o aspecto moral. E aí os espíritos falam para Kardec: do aspecto moral é a consciência tranquila, aquela consciência tranquila quando nós deitamos, colocamos a cabeça no travesseiro e ficamos em paz. Consciência tranquila. Mas eles não pararam por aí e deram mais um aspecto dessa consolação e disseram o seguinte: e a fé no futuro. Ou seja, é impossível o indivíduo experimentar essa felicidade relativa aqui na Terra se não tiver essa consolação, a fé no futuro. Porque imagine a dúvida que ele fica quando parte um ente querido. Meu Deus, será que o meu filho vive? Será que um dia eu vou encontrá-lo? E o meu marido que partiu de maneira tão repentina, será que um dia eu poderei vê-lo? E essa dúvida vai corroendo o indivíduo por dentro. E por mais que ele não confesse, ela é motivo de intranquilidade, de insegurança e de falta de paz.
Assim como a falta da posse do necessário no aspecto material nos tira completamente a tranquilidade. E aí vem os espíritos e nos dão esse banho, nos dão essa mensagem extremamente consoladora. A consciência tranquila, a consciência em paz. A serenidade de quem fez tudo aquilo que podia ter feito. Quando a gente volta um pouquinho e para lá naquela questão 919, em que Santo Agostinho fala sobre o conhece-te, Allan Kardec pergunta qual é o meio prático e eficaz do homem melhorar-se. Como o homem pode melhorar? Então veja, Allan Kardec falou sobre a questão da eficácia. Todas as vezes que nós falamos sobre eficácia, é voltado ao resultado. Então Allan Kardec quer saber como o homem pode melhorar-se, como ele pode obter resultado de maneira eficaz. E aí vem Santo Agostinho e fala, olha, faz como eu fazia quando vivi na terra. Ao final do dia, eu passava em revista tudo aquilo que eu fiz. Ao final do dia. Santo Agostinho não fala, volte no tempo, pegue coisas de 1 ano, de 5 anos, de 10 anos, não. Santo Agostinho fala, eu passava em revista o que eu fiz naquele dia. É esse conhecer-se do dia a dia, de fazer essa reflexão metódica de tudo aquilo que nós fizemos, que nos possibilitará chegarmos próximos dessa paz de consciência. Daquela paz de consciência que cumpre com os deveres que a lei moral nos pede, que a lei natural nos pede. Porque o homem só é infeliz quando se afasta das leis naturais. Por óbvio, quando se aproxima do cumprimento dessas leis naturais, o homem então se aproxima cada vez mais da felicidade. Então, nesse meio prático e eficaz de fazer uma revista sobre tudo que nós praticamos no nosso dia a dia, que fica muito mais fácil do que voltar no tempo e pensar o que nós fizemos há 5, 10 anos, reside aí a maneira do homem melhorar-se e então colocar a cabeça no travesseiro e pensar assim, puxa vida, eu fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance. Que consolação que tem esse homem. Consolado ele está. Quando ele pratica as leis naturais, consolado ele está. Pela sua própria consciência, pela tranquilidade que o cumprimento do dever moral vai lhe trazer. Então, veja como nessa receita de bolo os espíritos nos dão aí uma questão muito interessante da felicidade relativa, tanto sobre o aspecto material quanto sobre o aspecto moral. E quando nós conseguimos juntar tudo isso, nós encontramos então essa felicidade relativa que o homem pode aspirar aqui na Terra. E aí, nós vamos avançando nas reflexões que Allan Kardec faz. Allan Kardec, ele compara a nossa vinda ao planeta Terra, a nossa reencarnação, como uma estada numa hospedaria de má qualidade. Estar na Terra é estar numa hospedaria de má qualidade. Ou seja, é uma coisa breve, rápida, dolorosa, mas é uma coisa breve e rápida. E o que é que vai me trazer a consolação? O que é que vai me trazer uma melhoria? É saber que ao terminar a minha estada nessa hospedaria de má qualidade, eu vou retornar para minha casa. E na minha casa tem toda uma infraestrutura muito melhor do que nessa hotelaria. Então a gente percebe que essa consolação que a doutrina espírita nos traz, ela está não na desvalorização da experiência material, de forma alguma. Se nós estamos aqui encarnados, devemos, claro, valorizar e valorizar muito a experiência aqui na matéria. Porém, Allan Kardec dá para essa experiência material uma importância relativa. Ele não dá uma importância absoluta como se tudo acabasse com a morte do corpo físico, não. A importância que Allan Kardec traz é uma importância relativa.
Por quê? Porque teremos tantas outras experiências na carne. Então, eu dou importância a ela, mas eu sei que a vida que eu vou viver também terei lá no mundo dos espíritos, na erraticidade, e voltarei a viver aqui na terra. Portanto, nem a mais poderosa bomba, nem o mais bárbaro assassinato, nem o mais portentoso vírus poderá eliminar a vida do espírito. O espírito não morre, elimina a vida do corpo. O corpo morre com o fenômeno biológico da morte, mas o espírito não. Então, vejam como essa visão de Allan Kardec, olhando o mundo de cima, fazendo esse exercício, fazendo essa reflexão, mostra essa ideia da consolação. Calma, o melhor ainda está por vir. Age no bem agora, melhora-te agora e cumpre o dever que a vida te assinala, que o melhor ainda está por vir. E esse melhor ele vai se acumulando, porque conforme eu vou avançando na escala dos espíritos, cada vez mais feliz eu ficarei. Por quê? Porque vou me aproximando de Deus diante dos cumprimentos dessas leis naturais. E o que é cumprir? A gente fica falando, o que é cumprir essa lei natural? É observar justamente os acontecimentos que a natureza nos traz. É me observar como um indivíduo. Ora, eu sei que o meu limite é comer no almoço um prato de feijoada, aquele é o meu limite, eu não vou passar disso. Estou observando uma lei natural, traçada pelo meu próprio organismo. Não vou abusar, porque se eu abusar, o que vai acontecer? Eu vou sofrer, vou ter que tomar Sonrisal, vou passar mal, vou adoecer. Se repetir isso muitas vezes, vou levar o meu corpo ao colapso. Uma série de questões. Então, observar essa lei natural, por si só, por exercício de lógica, nos traz essa felicidade, nos traz essa tranquilidade, nos traz essa paz de espírito. E aí, pessoal, avançando aqui na questão 924, eu não quero me ater muito na resposta que os espíritos vão dar para Allan Kardec. Eu quero refletir na pergunta que Kardec faz aos espíritos. Olha só o que ele diz. Ele afirma, tá? É uma pergunta, mas ele está afirmando. Há males que são independentes da maneira de agir e que atingem o homem mais justo. Então, o próprio Kardec já está colocando aqui na questão que há males que independem da nossa maneira de agir. Há males que são próprios, que são naturais de um mundo de prova e de expiação. Ou seja, eles vão acontecer, quer o homem queira ou não. Por mais que capriche, isso vai acontecer. Por quê? Porque faz parte. Está dentro daquelas situações que o homem precisa passar aqui na Terra. Então, Allan Kardec já fala isso. E aí ele vai e pergunta para os espíritos, não há algum meio de preservar desses males? Como o homem justo pode se preservar desses males? E olhem a resposta dos espíritos para ver se essa resposta não nos consola. Não nos mostra que os maus momentos da existência, todos eles, absolutamente todos eles, seguirão o seu ciclo, ou seja, passarão. Os espíritos dizem o seguinte, nesse caso, quer dizer, se não depende das ações desse homem, nesse caso, ele deve se resignar e suportá-lo sem murmurar. Ora, morreu um familiar meu, eu não posso fazer nada. Faz parte, está dentro do pacote da existência. O que eu posso fazer diante de algo que não consigo modificar? Eu não vou conseguir ressuscitá-lo. Então, o que eu devo fazer? Eu devo suportar. Está dentro daquelas provações que eu devo passar e retirar delas as experiências. O que eu não posso confundir são as situações que cabem a mim modificar. Tem coisas que eu posso modificar, mas tem coisas que eu não consigo modificar. E aí entra o ponto da serenidade, que é a capacidade de enfrentar com coragem, com cabeça erguida, fazendo o melhor que nós podemos fazer, esses desafios da existência.
Eis o bem que a serenidade nos proporciona. Então, na própria pergunta de Allan Kardec, nós já sabemos. Ai, meu Deus, me livre dos problemas. Bobagem, pessoal. Deus, me dê força, me dê serenidade, eu possa conquistar essas virtudes para que passe por esses desafios, extraia deles toda experiência possível e avance em direção a essa felicidade. Meu Deus, me livre dos problemas. Eles fazem parte. Agora, não adianta eu pedir para Deus me livrar dos problemas se eu sou aquele que me coloco nos problemas de maneira voluntária. Ainda hoje mesmo estava lendo um capítulo aqui com a minha esposa e li para ela o que os Espíritos falam. Muitas vezes nós, de maneira voluntária, nos habilitamos ao sofrimento. Nos habilitamos a sofrer. Sofremos por coisas que não necessitaríamos sofrer. Passamos por momentos difíceis que não necessitaríamos passar. Por quê? Por conta da nossa falta de cuidado, falta de observação, imprevidência, como um indivíduo descuidado que está andando na calçada e sai a tropeçar nos buracos. Ele cai, machuca, torce o tornozelo. Assim somos nós na vida, quando não observamos as coisas que necessitam ser observadas. Mas seguem aqui, meus amigos, os Espíritos. Mas ele possui sempre uma consolação. Olha só, os Espíritos estão falando de consolação. O próprio capítulo diz isso. Na sua consciência, que lhe dá esperança de um futuro melhor, se faz o que é preciso para obtê-lo. Então, a consolação está na nossa consciência quando nós cumprimos com os deveres que devem ser cumpridos. Quando nós não cumprimos com os deveres que devem ser cumpridos, a consciência nos cobra. Fulano, você não fez aquilo. Cicrano, como é que é? Vamos caminhar, você precisa dar um jeito na sua existência, dar um jeito na sua vida. Aí a consciência, ela não nos consola, ela nos cobra. Por quê? Porque nós precisamos avançar. Então é um processo até natural. Para aquele homem que já está um pouco desperto, porque tem aqueles que deitam, como diz nosso querido Shakespeare, eles deitam em cima de uma pedra dura e roncam como se roncassem os justos, dormem como se dormissem os justos. Não, é preciso o homem distinguir isso daí. O que ele pode modificar, o que ele pode evitar passar. Quanta coisa na vida, voltemos na nossa existência, quantas coisas nós poderíamos ter evitado. Muitas. E é de espantar que em algumas ocasiões as pessoas dizem o seguinte: eu não me arrependo de nada que eu fiz. Meu Deus do céu. Eu estou com 45 anos e eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz. Mas de muitas. Como que nós podemos não nos... o que eu fiz está feito e não me arrependo. Não, peraí. A gente aprende com a doutrina espírita que precisamos nos arrepender, espiar, e não fica por aí só não. Eu ainda tenho que reparar. Eu preciso reparar aquilo. Esse é o grande ponto. Vamos avançar um pouquinho mais aqui na nossa reflexão, na questão 925, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês, meus amigos, para essa questão 925, porque Allan Kardec fala aqui sobre a questão que envolve a fortuna. E ele pergunta o seguinte: por que Deus favorece com os dons da fortuna certos homens que não parecem merecê-los? Então ele está entrando nesse campo, ele quer saber por que algumas pessoas apenas são favorecidas pelos dons da fortuna e outras tantas não têm sequer uma consolação e padecem até do mínimo possível para uma existência digna sobre o aspecto material. E olha o que os Espíritos respondem: os males deste mundo estão em razão...
é um favor aos olhos daqueles que não veem senão o presente. O que os espíritos estão dizendo? É preciso olhar além desse contexto. Isso é apenas essa existência física é apenas um ponto diante das muitas existências que teremos ao longo da eternidade. Então, não adianta olhar apenas o presente. Eu preciso olhar de uma outra maneira, de uma maneira muito mais abrangente. Tá? Então, eles vêm aqui colocar que a fortuna, na realidade, não é um favor, mas uma prova. E uma prova que muitas vezes é até mais difícil que a prova da pobreza. E por quê? Porque a fortuna suscita a diversos tipos de paixão. Aquele indivíduo que tem predisposição a beber, por exemplo, no meio de uma fortuna de muito dinheiro, de muita condição, de muito poder, com muita influência, ele vai beber mais. Se essa causa, se esse vício foi o motivo das suas quedas em existências anteriores, e ele vem nessa, é só um exemplo que eu estou citando, diante dos multifatores que existem. E aí o que acontece com ele? Ele vai beber cada vez mais. Se ele nasce com qualquer outro tipo de vício, essa fortuna possibilita que ele tenha mais facilidade para ter acesso. E aí eu vou contar para vocês uma entrevista que vi da modelo Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen ela não é milionária, ela é bilionária. E junto com ela, que é bilionária, ainda tem o marido dela, que é bilionário. Ela é linda, famosa, e aí ela veio narrar que teve síndrome do pânico. Teve a síndrome do pânico, e quando eu vi essa entrevista, comecei a observar os comentários que as pessoas faziam. E elas diziam o seguinte: nossa, mas essa mulher tem tudo e ainda passa por isso. Como pode ter síndrome do pânico? Se tem tanto dinheiro, ela tem tudo. E eu fiquei pensando, tem tudo o quê? Dinheiro? Quer dizer, então, que eu resumo a existência física ao dinheiro, a boa condição financeira? Então, ter tudo é ter isso? Então, eu faço uma análise rasa da minha experiência reencarnatória aqui na Terra, vinculando tudo ao vil metal? Quanto mais eu tenho, mais tudo eu tenho. É assim que eu enxergo a existência? É dessa maneira? Olha como muitas vezes nós deixamos com que a ideia materialista nos corroa por dentro. Porque isso é uma tese completamente materialista. A existência humana ela é muito mais rica, ela é muito mais exuberante do que apenas ter ou deixar de ter fortuna. Ela oferece experiências das mais variadas para que o espírito possa crescer. Então, a pessoa, quando passa por algum drama psíquico e tem uma situação financeira tranquila, eu digo, ela tem tudo e ainda sofre. Não. Não pode ser por aí. Por isso que os espíritos dizem, olha, vocês estão olhando apenas o momento presente. Apenas o momento presente. É preciso olhar a existência de uma outra maneira, de uma forma muito mais rica, muito mais ampla. Esse é o grande ponto da questão. E que nós, muitas vezes, sofremos. Então, eu não posso limitar a minha existência física a essa questão material. Agora, nós não vamos ser aqui vender ilusão e falar que não interessa. Claro, os espíritos falaram, né? A questão material, ela é importante, ela é necessária para quem vive aqui na Terra como um encarnado, mas não é a única e nem de longe a mais importante. Senão não teria indivíduos com dinheiro tristes, chateados, em depressão, com síndrome do pânico, como a Gisele. Então, todos que têm uma situação financeira confortável seriam as criaturas mais felizes do mundo. E a gente sabe que não é assim que funciona. Então, eu não posso empobrecer a existência humana, que é muito mais rica do que isso, e que enseja oportunidades de crescimento das mais variadas. Ter ou não ter essa fortuna é um contexto da existência, só isso. Que pode facilitar em algumas coisas, é claro. Mas traz aí também as suas questões
um pouco mais complicadas. Na questão 926, Allan Kardec indaga aos espíritos: a civilização criando novas necessidades. Olha só, ele já está dizendo que a civilização, quer dizer, o homem vai avançando, o homem vai evoluindo e vai criando novas necessidades. Não é fonte de novas aflições? Ele está fazendo esse vínculo. Novas necessidades, novas aflições. Allan Kardec já trabalhou lá na Lei do Progresso esse tema aqui, tá, pessoal? Já trabalhou a questão das necessidades, tá certo? Das situações que envolvem a civilização, as melhorias e por aí vai. Ora, a gente avança, as novas necessidades surgem. Agora, eu preciso me equilibrar ao ponto de entender se eu estou criando ou não necessidades fictícias para a minha vida. Porque aí eu vou entrar num turbilhão. Se a gente volta no tempo, quando surgiu o celular, 1993, 1994, ele era uma necessidade? Não. Ele era um bem supérfluo. E hoje é uma necessidade? Para muita gente, aliás, para grande parte do mundo é uma necessidade. Eu, por exemplo, não conseguiria trabalhar profissionalmente sem o celular. Não teria como. Para mim é uma necessidade. E para tantas outras pessoas também é uma necessidade. Então, o que era supérfluo com o avanço, com o andar do homem, com o progresso do ser humano, passou a ser uma necessidade. E isso é normal. O que eu não posso é criar uma ilusão, uma necessidade ilusória. Imaginem aquelas pessoas que em 93, 94 ficavam se debatendo: mas eu preciso de um celular, eu preciso de um aparelho desse. Mas por que ela precisa? Naquela época era uma coisa, hoje é outra completamente diferente. E assim com absolutamente tudo. Então essa é uma questão para a gente refletir. E aí dizem os espíritos o seguinte: aquele que sabe limitar o seu desejo e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se de muitas decepções desta vida. Olha que reflexão interessante que os espíritos nos oferecem. Aquele que sabe limitar os seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si. Como a inveja nos corrói, como a inveja nos machuca, como a inveja atrapalha a nossa existência. Nós já estamos num estágio de reflexão, que eu posso começar a controlar as minhas emoções. Se eu sinto inveja, eu tenho a consolação de que já penso, de que já reflito e de que posso começar a conter isso. Não será fácil, me dará um bom trabalho, mas eu posso começar a conter isso. De que maneira? Compreendendo as leis naturais, compreendendo todo esse contexto que os espíritos colocam aqui para nós. Essa existência, ela é só um ponto diante de muitas outras que nós teremos. Então, por que ter essa inveja? Eu entro aí, então, na questão dos pais. Os pais podem começar, a partir de agora, desse exato momento, educar os seus filhos nesses pontos, para que cresçam com espíritos que tenham consciência do papel que devem desempenhar. Eu me recordo que por volta de 82, 81, e ela
contextualizando para vocês, me disse mais ou menos assim: meu filho, esse é o momento dele, você vai ter que esperar o seu momento de ganhar o seu presente. Ao contrário, eu não vou me infelicitar pela felicidade dele, pelo momento de luz e pelo momento de brilho dele, mas estarei ali compartilhando e dividindo, saboreando a vitória e a felicidade dele. Aí então eu estarei gozando de uma completa e plena paz. Paz porque o ciúme e a inveja não vão me deixar inquietos, não vão me deixar nervosos diante do sucesso do outro. Então olha que sabedoria que os espíritos nos trazem. Aquele que sabe limitar os seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se de muitas decepções desta vida. E esse capítulo, meus amigos, ele é bem vasto mesmo. Então eu vou pular lá para, já que nós estamos falando de consolações, eu vou pular para a questão 959 de O Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta: de onde vem ao homem o sentimento instintivo da vida futura? Então veja que faz um link com aquela felicidade relativa que o homem tem. De onde vem essa ideia do homem relacionado à vida futura, a um sentimento instintivo? Ele faz parte daquela felicidade que todos nós aspiramos. E aí os espíritos respondem: já o dissemos. Antes de sua encarnação, o espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu num estado espiritual. E aí Kardec vem e arremata: em todos os tempos o homem se preocupou com seu futuro de além-túmulo, e isso é muito natural. Então preocupar-se com o que acontece depois da esfera física sempre fez parte da cogitação do ser humano. É uma minoria que não cogita disso. É claro que tem pessoas que não confessam essas cogitações, mas é uma minoria. Por quê? Porque o homem tem nele essa questão do futuro entranhada. É algo que o consola. Saber que depois dessa existência física virá uma outra existência e que depende dele e só dele ser feliz, tanto quanto esteja disponível essa felicidade, é algo que o consola. Consola a mim, consola você, consola a todos nós. Então Deus já nos dotou com esse equipamento. A gente já vem de fábrica com essa espécie de intuição do futuro. Opa, a vida não acaba na matéria. Orgulhosos, e eu chamaria até de religiosos materialistas, são aqueles em que vem a morte do corpo físico como a morte de tudo. E teimam e resistem às mais claras, às mais lógicas evidências, e há tantos pesquisadores que vêm nos trazer aí a consolação que é a existência da vida. Fatos existem aos milhares. Pegue a obra do Dr. Ian Stevenson, do Dr. Hernani Guimarães Andrade, do pessoal da Universidade Federal de Juiz de Fora agora que vem trabalhando nessas questões. A obra da doutora Elizabeth Cabral. Eu ficaria aqui horas citando diversos indivíduos que trabalharam nessa questão da imortalidade da alma. Pessoas extremamente sérias, oferecem fartos materiais, mas o orgulhoso se recusa a enxergar isso. E por quê? Porque sim. Porque a tese materialista, até agora, ela não respondeu nenhuma dessas questões essenciais da existência humana. Quem dirá as questões metafísicas, aquelas que transcendem o corpo físico? Eles não conseguem conceber absolutamente nada além da matéria. São os religiosos materialistas, extremamente dogmáticos. Uma pena, mas um dia a verdade chega para absolutamente todos, e diante da verdade nós teremos que nos curvar, porque em determinado momento ela irá se impor porque é uma lei natural. Quer nós queiramos ou não, a reencarnação é uma lei natural. Pouco importa
se nós acreditamos ou não na reencarnação. E na questão, pulando mais, na questão 963, eis que ela nos dá uma lição de consolo. Uma lição de consolo. Kardec quer saber se a inteligência suprema, porque é Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Kardec quer saber se essa inteligência suprema se ocupa pessoalmente de cada homem. Será que Deus, diante da sua gigantesca obra, se ocupa pessoalmente de cada um de nós? Kardec prossegue. Ele não é muito grande e nós muito pequenos, para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância aos seus olhos? Então Kardec quer entender, ele está também testando os espíritos para saber se os espíritos não entram em contradição sobre a bondade divina. Ora, se Deus é justo e bom, e nós somos criações de Deus, será que ele se ocupa ou não de nós? E os espíritos respondem: Deus se ocupa de todos os seres que criou, de todos, por menores que sejam. Nada é muito pequeno para a sua bondade. E aí os espíritos escancaram a bondade de Deus. Essa inteligência suprema, que não é um senhor, não é um velhinho de barba branca, que fica com um caderninho julgando as pessoas. É uma inteligência suprema. Eu não saberei quem é Deus. É por isso que Allan Kardec pergunta: o que é Deus? Inteligência suprema e causa primária, a causa que dá origem a todas as coisas, e não um senhorzinho que está julgando todo mundo. E essa inteligência suprema se ocupa de todos nós, de todos nós. Agora, é a nossa consciência que dita o ritmo, é a nossa consciência que nos julga. Quanto mais eu desenvolvo a inteligência, quanto mais eu avanço, quanto mais eu cresço, mais responsabilidade eu adquiro, e adquirindo mais responsabilidade, eu faço as opções pelos caminhos que devo tomar ou não tomar. Naturalmente que a minha responsabilidade diante disso será muito maior. Mas não é Deus, é a minha própria consciência que está dizendo: olha, Wellington, você agiu bem. Não, Wellington, dessa vez você não agiu bem. A cada avanço que eu consigo, é como se eu abrisse uma página da lei de Deus que está escrita na minha consciência. Eu avanço, abro uma página da lei de Deus, sei mais. Eu avanço, abro outra página da lei de Deus, já sei mais um pouco. Então Deus fez leis, Deus colocou as suas leis, construiu as suas leis, as leis são eternas como Deus. Deus estabeleceu essas leis para reger a harmonia do universo. E o universo, então, ele é regido por todas essas leis, independentemente ou não do meu querer. Eu tenho que fazer o quê? Entender essas leis naturais e segui-las. Quando eu as sigo, quando eu as cumpro fielmente, aí eu recebo a felicidade da consciência tranquila, a consolação de saber que o futuro me espera, o futuro me aguarda. E, meus amigos, não sei se nós já estamos avançando no horário, mas alguém poderia me dizer aí a hora, por favor, para nós não nos perdermos. Mas na questão 980 de O Livro dos Espíritos é que nós encontramos essa questão da consolação cada vez mais explícita. Ah, tá bom, obrigado, meu amor, obrigado. 980. Kardec indaga os espíritos:
o laço simpático que une os espíritos da mesma ordem é para eles uma fonte de felicidade? Esse laço de simpatia, de afinidade, de afeição, é para nós uma fonte de felicidade? Será que seria consolo uma mãe, um pai, saber que encontrará, após o portal dessa vida, aquele filho que ele tanto amou e que ele tinha afinidade, que ele tinha afeição, que ele tinha simpatia, ele se lembrar daqueles momentos em que estavam juntos, em que trocavam experiências, em que conversavam, em que passavam momentos juntos? Seria isso consolação? Seria isso felicidade? E olha que resposta os espíritos nos dão. A união dos espíritos que se simpatizam para o bem. Veja, espíritos que se simpatizam para o bem. Porque o bem é o que produz a paz, é o que produz a tranquilidade, é o que produz a calma. Os espíritos poderiam se unir para o mal. Porém, quando se une para o mal produz o quê? A incerteza, a intranquilidade, a falta de paz, a insegurança, o medo, o receio, a falta de confiança. Então, o mal não produz essa confiança. Não tem como nós ficarmos à vontade diante de espíritos que são maus entre aspas. Tá certo? Não tem como, porque eu vou estar sempre desconfiado. Será que ele vai passar a perna em mim? Será que ele vai me enganar? Agora ele está mentindo. Então eu não vou encontrar paz nunca. E sem paz não tem felicidade. É por isso que os espíritos dizem, ó, a união dos espíritos que simpatizam para o bem. Não é a união de qualquer espírito, é a união dos espíritos que simpatizam para o bem. Porque só no bem você tem a paz. Só no bem você tem a tranquilidade. Só no bem você tem a segurança. Eu sei que com pessoas que ali simpatizam junto comigo na questão do bem, ninguém vai passar a perna em mim, ninguém vai me enganar, ninguém vai mentir. Por quê? Porque todos nós estamos voltados para o bem. É para eles uma das maiores alegrias, porque não temem ver essa união perturbada pelo egoísmo. Então, quando nós estamos diante dos amigos, nós somos nós mesmos. A gente não precisa usar máscara, porque usar máscara cansa. Cansa usar aquele verniz social. Cansa ter que enganar. Cansa não ser nós mesmos. Cansa ter que colocar salto alto quando eu quero colocar um chinelo, ou quando eu quero andar descalço. Isso eu só posso fazer diante daqueles espíritos que eu tenho simpatia, que eu gosto deles, que eu sei que eles não irão me julgar, que eles me entenderão dentro do degrau evolutivo em que eu estou. Então isso para os espíritos é grande fonte de consolação, de saber que nós vamos nos encontrar com aqueles que nós amamos aqui na Terra e que por uma ou outra razão nos deixou. É uma grande fonte de consolação e será também de muita felicidade, de muita alegria. Imagine quando nós encontrarmos esses espíritos que nos foram caros aqui na Terra. Eu me recordo da minha mãe. Minha mãe faleceu jovem, tinha 46 anos, 1999. Quando eu encontrá-la, certamente será um momento de muita alegria, de muita felicidade. E isso consola? Claro que consola, como consola a todos nós. Você que perdeu o seu familiar agora, o seu ente, perdeu entre aspas, o seu ente querido partiu agora, acha que isso daí não consola você? É claro que consola. Puxa vida, como seria bom encontrá-lo. E nós podemos até encontrá-lo no momento em que o nosso corpo repousa e o nosso espírito parcialmente se desprende e vai ter contato com outros espíritos. Então isso é uma inesgotável fonte de consolação. Mas lembremos, eu vou frisar isso, é fonte de felicidade para os espíritos que se simpatizam para o bem. Para o bem. E eles continuam. Eles formam no mundo inteiramente espiritual famílias com o mesmo sentimento. Então a nossa família é quem tem o mesmo sentimento, a mesma afinidade que nós. A nossa família de sangue pode também ser a nossa família espiritual. Tá? Mas aqueles que não têm o mesmo sangue que nós também podem fazer parte da nossa família espiritual. Por quê? Porque tem o mesmo sentimento. Tem afinidades. Então nós temos prazer de ficarmos juntos
com essas pessoas. Quer consolação melhor do que essa? Então, pessoal, para fechar, o que é que fica dessa questão aqui, 980 de O Livro dos Espíritos? Fica algo muito interessante, que é a importância de aproveitar em plenitude todos os momentos. Eu preciso bem aproveitar os momentos que a vida me traz com esses afetos. Aproveite bem. Aproveite bem. Por quê? Porque a existência física é precária. Eu não sei quando ela vai ser roubada pela morte. Depois, os momentos passam e não voltam mais. A gente pode marcar amanhã, esse mesmo horário, eu vou colocar essa mesma camisa, todos nós estaremos juntos aqui. Mas
situação será completamente diferente do que foi hoje. Completamente diferente do que foi hoje. Então, o que é que fica de mensagem? Aproveitar em plenitude todos os momentos, porque eles passam. E para que eu não lamente assim, pô, ação. Mas lembremos, eu vou frisar isso. É fonte. Beleza, pessoal? Então, o que é que fica de mensagem? Aproveitar em plenitude todos os momentos, porque eles passam. E para que eu não lamente assim, poxa vida, era feliz e não sabia. Não. É bom quando a gente valoriza as nossas boas experiências agora. Eu sou feliz agora e sei que sou feliz. Já dei um passo, já amadureci. Saber dessa felicidade já é um amadurecimento muito grande. E que bom! E quão feliz é quem já sabe das maravilhas e das belezas da vida. Beleza, pessoal? Bom, o nosso estudo, tanto aqui na página, como dos amigos lá de Porto Alegre, o Alexandre, a Amanda, o Mauro, lá da Sociedade Espírita Caminho da Luz. Obrigado pelo convite, obrigado por todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecer a Deus por essa oportunidade, por esses momentos de reflexão, por esses momentos em que juntos por estes 50 minutos, estivemos entrelaçados como uma família espiritual pelos sagrados elos do sentimento sincero e do amor ao conhecimento. Que Deus possa nos abençoar e que a serenidade esteja cada vez mais próxima do nosso caminho. Obrigado a todos, que Deus nos abençoe, pessoal. Até uma próxima oportunidade, um grande abraço. Conexão Haribo.